Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco aí sobre o momento atual da Bolsa, né? Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Não esqueçam de aproveitar o nosso cupom Independência, né? Nós estamos nessa campanha reiterando inclusive para os mais de 12 mil investidores aí que são clientes da Capitalizo, que a Capitalizo vai continuar 100% independente, não vai ser sócio de gestora nem de corretora, e estamos incentivando quem quiser também, né, receber análises e recomendações sem conflito de interesse, né, é só utilizar o cupom Independência, 30% de desconto para quem pagar no boleto à vista ou 20% até 12 vezes no cartão. Vou deixar para vocês o nosso canal do Telegram e depois falar um pouco aí das nossas principais estratégias de renda fixa, criptoativos, as nossas carteiras de ações de longo prazo, análises de investimentos, né, e também as nossas estratégias aí de médio e de curto prazos, tá? Primeiro, né, pessoal, falando da B3 de uma forma geral, quando a gente pega alguns indicadores de múltiplo, claro que ninguém vai usar esses indicadores de maneira isolada, mas quando a gente olha o PL hoje da B3, né, do Ibovespa, vamos dizer assim, tá na casa de 6,5 vezes, né? Que é baixo, né? Principalmente quando a gente compara aí com o histórico da Bolsa, né? Estaria nos mesmos patamares ali de 2008, né? Só que 2008 esse indicador ele caiu muito mais em função da queda dos preços mesmo, né? E agora foi um pouquinho diferente, porque a gente viu, claro, algumas ações caindo, mas as empresas melhorando muito em termos de resultados. E quando a gente olha as empresas que têm mais peso na Bolsa ou no Ibovespa, né, elas devem continuar tendo bons resultados, como Petrobras, como Vale, né, a própria Ambev, as empresas do setor elétrico, as siderúrgicas, talvez CSN e Uzi Minas um pouquinho menos, né, para esse ano, para o ano que vem, e os bancos aí devem melhorar em termos de resultados. Então, quando a gente olha de uma forma geral, sim, a Bolsa tá barata, né? E quando a gente para investigar, né, justamente para separar o joio do trigo, que eu vou comentar daqui um pouquinho, a gente consegue ver sim que tá cheio de boas oportunidades. E por que é interessante, né, pessoal, a gente separar o joio do trigo? Porque o Brasil não vai crescer bem, tá? O Brasil para 2022, 2023 deve ser um dos países de menor crescimento ao redor do mundo, né? Então é interessante a gente pegar aquelas empresas que consigam crescer ou que têm uma média de crescimento bem acima do PIB, ou seja, mesmo quando o Brasil vai mal, as empresas vão bem, e também pegar aquelas companhias que estão mais vinculadas à economia global, que vai acabar crescendo mais do que o Brasil. Então tá cheio de boas oportunidades, tá cheio daquelas empresas que a gente fala, né, que a cotação cai e o resultado das empresas vem melhorando e vai continuar melhorando, tá, pessoal? Independente de eleições, independente do que possa acontecer, tem algumas companhias aí que já está dado que 2022 vai ser um ano bom, mesmo no início do ano, e a possibilidade de 2023 ser um ano bom é bem interessante também, né? Tanto que no final de 2021 nós recomendamos 6 novas ações para o longo prazo, né? Justamente pensando nessa questão de empresas que vão melhorar os resultados e os preços estão atrativos, né? Os preços estão bastante baixos, tá? Então é importante sim a gente separar o joio do trigo. Então, olhando para o médio prazo, né, pessoal, a gente pega as nossas estratégias como rastreador aqui, que é uma estratégia de 3 a 6 meses, que seria um médio prazo do curto prazo. A gente está bastante comprado, né? 10 posições a gente está comprado hoje, né? Então indica sim que a gente entende que a bolsa está bastante barata. E como eu falei ali, quando a gente pega um prazo médio aí de 2 anos, a mesma coisa, porque as principais empresas que têm esse peso no Ibovespa ou na bolsa como um todo, elas vão continuar performando bem, tá? Outra coisa bem interessante, né, pessoal? Não que estrangeiro não erre, eu já vi várias vezes isso acontecer, mas o mercado brasileiro ele está bastante atrativo, né? Nós tivemos toda essa alta do dólar e apesar da gente entender que o dólar vai continuar forte, né, acima de 4,40, 4,50, que para a gente já é um dólar forte, nos patamares atuais, né, acima de R$ 5, ele deixa o Brasil bastante
atrativo. E para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2021, nós tivemos um saldo líquido, né, que se a gente pegar as entradas e saídas, de quase 15 bilhões de reais. Né? E com isso, o saldo do ano pulou para mais de 100 bilhões de reais. Né? O melhor ano que a gente tinha tido até hoje tinha sido em 2009, que foi pouco mais aí de 50 bilhões. Então a gente percebe que foi muito acima do que 2009 a entrada de capital aqui na Bolsa, porque está cheio de oportunidade boa. Né? Então a gente vai ver o estrangeiro comprando mais e também, né, esses processos aí de compras, empresas se comprando, fazendo fusão, fazendo aquisições, porque tem muita coisa boa nesse momento. Né? Então os estrangeiros aí estão comprando bastante. No longo prazo foi o que eu comentei, está cheio de oportunidade, né, pessoal? A gente imaginar que tem empresas boas aí operando próximo ao valor patrimonial ou operando bem abaixo da média dos indicadores, como é o caso que a gente viu ali da Bolsa, do Ibovespa, né, operando num PL bem abaixo da média, isso dá boas oportunidades para o longo prazo, mesmo que daqui a pouco a Bolsa venha a cair mais, né, isso acaba gerando aí boas oportunidades. Tá? Então, separando o joio do trigo, a gente enxerga assim, uma série de oportunidades interessantes. Né? Eu já comentei aqui as exportadoras, empresas de commodities, algumas empresas de shopping center, aí vale para fundos imobiliários também, tem muita coisa interessante e normalmente são ativos, né, que eles se comportam bem historicamente, né, mesmo que a gente tenha juros mais altos ou inflação um pouco mais elevada. O setor de shopping centers, por exemplo, que é um setor que historicamente é resiliente, né? Ele acaba até se beneficiando quando a gente tem uma inflação um pouco mais alta pelo reajuste dos preços dos imóveis. A gente já viu agora no caso dos fundos imobiliários, né, vários fundos tendo uma reavaliação interessante do preço dos ativos. Então, no longo prazo, tem boas oportunidades. O que a gente faz é olhar no curto prazo o que tem de oportunidade, também pensando no longo prazo, né? Porque nós temos tanto essas recomendações de médio e curto prazos, quanto as de longo prazos, né? E a gente tem identificado que, como muitas empresas aí têm bastante caixa, elas podem pagar dividendos maiores, né? Elas podem daqui a um pouco comprar outras companhias, e a gente viu as empresas aqui acelerando, né, de maneira forte as recompras de ações. Né? Então a própria empresa entende que as ações estão baratas no mercado, ela vai lá e faz a recompra. E por que a recompra é interessante, pessoal? Porque ela diminui a quantidade de ações que tem no mercado, e quando eu recebo um dividendo, por exemplo, eu vou acabar recebendo um dividendo maior. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte, mais de 60% do retorno que o investidor tem com um banco, por exemplo, né, com ações de banco, é com recompra de ações. Tá? E aqui a gente tem visto isso bastante. Só essa semana, e não é recompra pequena, né, pessoal? Não é recomprar 0,5% das ações em circulação. Só essa semana que o BTG Pactual anunciou que pode recomprar até 4,6% das ações. A Sequoia, que é uma empresa mais nova, 5%. E a Dexco, né, que é a antiga Duratex, pode recomprar próximo a 7% das ações em circulação. Então esse é um baita benefício para os acionistas também. Tá? Então a gente enxerga assim, né, claro, lembrando, né, pessoal, sendo chato, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem coisa que parece barata e não é barata, né? A gente pede uma atenção sempre especial para os setores aí de varejo, setor de construção, especialmente empresas mais novas, né? Essas empresas de tecnologia. Muita empresa sem histórico tem que tomar um cuidado especial. Porém, empresas com histórico, empresas que estão ligadas, vinculadas principalmente a economia global, a commodities, né? E como eu comentei aqui no mercado interno, como por exemplo shopping centers, tem bastante coisa interessante, tá certo? Essas informações aqui que eu queria passar para vocês. Eu até vou deixar aqui também na descrição, tá, pessoal? Tem o nosso relatório aqui, onde investi 2022. Tem algumas opções bem interessantes, ali vocês vão acabar conhecendo mais também a respeito dos nossos produtos. Lembrando, né, pessoal, que hoje o nosso portfólio é completíssimo, né? Tem carteiras de ações de longo prazo, tem dividendos, micro e small caps, carteira internacional. Tem um exemplo aqui das carteiras Thiago Prux, né? Que são carteiras globais de ações. Se a gente pegar de longo prazo aqui, rendendo 3 vezes acima do S&P, muito acima do Ibovespa desde 2017.
Tem as estratégias de médio e curto prazo também, né? Todas elas renderam bem em 2021 e esse ano já começaram bem também, né? O swing trade, o long short que tinha começado um pouco pior, aí a gente já pegou uma operação boa aqui com o PetroRio, opções também, o rastreador, né? Então 2022 também promete ser um ano bastante positivo, tá? Tem carteira de criptomoedas, tem as carteiras de fundos imobiliários e REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, e tem as carteiras diversificadas, né, desde carteira de renda fixa, carteira diversificada agressiva, por exemplo, que tem um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários e assim por diante. Então, independente do perfil de vocês, tem um produto aqui da Capitalizo. Não esqueçam de utilizar o cupom. Os produtos vão estar aqui na descrição, assim como os nossos contatos, né? Qualquer dúvida, manda um e-mail ou então nos chamem direto ali no Telegram ou no WhatsApp. Podem mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!